Podemos começar, então. Bom, gente, eu aqui sou o Júlio de la Moura, atuo no mercado já há bastante tempo e proporciono esse evento uma vez por mês, com uma regularidade de uma vez por mês, para que a gente possa interagir entre imobiliárias e corretores de imóveis, trazendo as dúvidas ou situações de casos concretos, e assim a gente possa interagir aqui com as respostas, com as soluções que serão fomentadas, não só por mim, mas também pelos colegas que estiverem presentes e tiverem vivido situações semelhantes, né? Cada um pode ter a vontade e a liberdade de dizer também como resolveu uma determinada situação que chegou como dúvida de outro colega. E eu coloco aqui a minha experiência, o que eu sei, para que a gente possa estar sempre pensando de uma forma muito prática. Eu quero que o que a gente tenha aqui dessa reunião sejam soluções que a gente possa aplicar hoje mesmo, a partir de amanhã, na imobiliária, na nossa atividade imobiliária, ok? Não quero ficar aqui trazendo teoria, conteúdo teórico para que vocês fiquem com isso na cabeça, mas não saibam ou não tenham como utilizar imediatamente. Vamos fazer dessa reunião uma reunião prática que a gente possa realmente levar esse conhecimento, esse conteúdo, essas soluções para aplicar imediatamente lá cada um na sua imobiliária ou cada corretor no seu dia a dia, na sua atividade. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Muito Sim. bem. Então, vamos dar sequência. É certo que eu quero ouvir as perguntas e as questões que vocês querem trazer, mas eu quero pontuar uma coisa inicialmente aqui, que são os tipos de locação que são permitidos, né, que são autorizados pela lei. A lei do inquilinato, ela traz algumas modalidades de garantia e que não se limita a essas que estão na lei. Ela diz que podem ser praticadas essas modalidades, mas não necessariamente só essas. Não é um texto limitador, é um texto exemplificativo, ok? Então, a gente pode adotar outras modalidades de garantia que a situação permita, possibilite, né, resguardando a funcionalidade disso, a viabilidade disso. Não temos que nos limitar às modalidades de garantia que estão previstas lá na legislação do inquilinato. Lá ela prevê a caução, que pode ser em dinheiro, né, em depósito financeiro, e não pode ultrapassar 3 aluguéis. Ela prevê o fiador, que é a garantia fidejussória, não limita a quantidade de fiador ou nada a respeito. Ela prevê também a cessão fiduciária de títulos e cotas de investimentos. Essa modalidade é muito mais difícil de ser aplicada, ela acontece mais nas locações de volume, entre grandes e entre investidores, porque eles sabem lidar com essa cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento, sabem do que estão falando, né, quando aceitam ou não essa garantia. A garantia caução pode ser também na forma de móveis ou de imóveis. Então, a gente pode pegar também veículo, peças que tenham valor agregado, né, joias, pode pegar quadros, obras de arte, enfim. Mas não é comumente praticado, por quê? Porque tem que passar por um processo de avaliação, de certificação, e a locação é uma coisa para ser muito simples a contratação. Então, a gente acaba praticando o que é mais comum no mercado, que é a caução, o fiador, o título de capitalização, que já é um acréscimo que não está previsto na lei, mas é permitido, como eu falei, a lei não limita as modalidades de garantia, né? Ou seguro-fiança. É mais fácil, é mais prático, torna a contratação mais facilitada se for esses modelos mais comuns de garantia, né? Tendo dito isso, o que vocês me trazem inicialmente de dúvidas? Bom dia, professor. Eu, Paulo José, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como vai? Prazer falar com o senhor de novo. Ontem a gente conversou um pouquinho lá no curso.
O aluguel com título de capitalização, esse título, até porque eu fiz recentemente para a casa da minha irmã, era um casal do Ministério da Justiça e do Banco do Brasil, e pela facilidade ela pediu que fosse título de capitalização. Esse foi referente a 3 aluguéis. Existe uma limitação em referência ao número de parcelas, enfim, nesse sentido? Para o título de capitalização, não, Paulo. O título de capitalização a gente pode entender como um substitutivo eficiente da caução, porque a caução, sim, limita a 3 aluguéis. O título de capitalização pode ser no valor que você estabelecer, que o locador ou a imobiliária, né, você estabelecer. Normalmente é quantificada em número de aluguéis, mas só por uma prática costumeira, porque pode ser um valor específico também. Você pode pedir, por exemplo, 50 mil reais de depósito num título de capitalização, ou 30 mil reais, 10 mil reais, ou pode trazer esse valor na forma de aluguéis, como, por exemplo, eu quero 12 aluguéis, e aí calcula quanto dá 12 aluguéis, e esse vai ser o valor do título. Então, no título de capitalização, diferente da caução, você pode definir o valor que você quer de garantia. Tá. A gente pediu 3, né, o valor referente a 3 aluguéis, até porque a pessoa que está fazendo o título, ela tem que adiantar esse dinheiro para o banco, né? É como se fosse uma caução mesmo, né? É verdade. Agora, entre fazer um título de capitalização de 3 aluguéis e fazer uma caução de 3 aluguéis, prefira a caução que o dinheiro fica com você, né, ou fica com o locador, ao invés de ficar lá na operadora do título. E também no caso de uma rescisão, fora do período de 12 meses, não vai haver deságio para a devolução da caução. No título de capitalização, os períodos são renovados a cada 12 meses. Se o Isso. inquilino rescinde no meio desses períodos, a operadora do título pratica um deságio. Então, ele perde um pouco desse dinheiro. E na caução, não. Você pode devolver a ele o que for o saldo dele, realmente. Né? O título, ele tem essa possibilidade, né, de ser mais de 3 aluguéis. Então, na medida do possível, explore essa possibilidade. Tá. Ele foi mais em função deles não terem fiadores em Brasília, né? Exatamente para substituir isso, não é isso, doutor? Sim, é importante oferecer mais de uma modalidade de garantia, né? E se não tem os fiadores, então se utilizar de alguma outra forma, né? De alguma outra modalidade, né? Lembrando que nem sempre o fiador é uma vantagem, né? Assim, fiador ruim é pior do que não ter garantia. Então, é importante. Eu vejo às vezes as imobiliárias focando muito em ter 2 fiadores ou 2 fiadores com imóvel, mas não necessariamente ter mais fiadores ou ter fiador com imóvel garante a eficácia dos pagamentos por esse fiador, porque a situação de um fiador hoje pode não ser aquela no momento em que você vai cobrar do débito, né? Então, o fiador não tem simplesmente, eu tenho 2 fiadores, eu estou realmente garantido, não. Não. 2 fiadores ruins é pior do que estar sem garantia. É fato. Obrigado, doutor. Nada. Ô, doutor Júlio, bom dia. Gabriela do Cresce, bom dia, pessoal, tudo bem? Você consegue me ouvir? Consigo sim, Gabriela. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu foi um pouquinho ruim. Eu gostaria de saber o seguinte, no caso da caução, no ato da devolução, ela precisa ser corrigida e há um tempo determinado máximo para que se faça essa devolução? A caução, no ato da rescisão, deve ser devolvida. A lei não estabeleceu um prazo máximo para devolução. Aí é aplicada a razoabilidade, né? Rescindiu, como esse dinheiro, na teoria, não poderia ser utilizado pelo locador, ele tem que estar disponível, então rescindiu, o razoável é alguns dias depois fazer a devolução. Agora, se demora para fazer, o locatário pode constituir em mora esse locador e, a partir daí, até mover uma ação judicial para cobrar. Não tem um 30 dias prazo seria um tempo determinado. razoável? 30 30 dias dias é entendido muito para tempo. razoável? Não, 30 dias é muito tempo. 30 dias iria significar
o locador está se utilizando do dinheiro desse locatário, que já deveria ter sido devolvido. O razoável é 2 ou 3 dias, no máximo. Compreendo. E essa caução, ela necessita ser corrigida? A caução, sim, tem que ser corrigida pelo o índice da poupança, né? Esteja aplicado ou não na poupança, a caução deve ser devolvida ao inquilino atualizada pela poupança, né? Às vezes, até esse locador pode ser mais ousado e pegar esse valor e aplicar em outras modalidades de investimento, que vai trazer a ele um resultado muito melhor. E aí o locatário não vai nem ficar sabendo, vamos dizer assim, porque o dinheiro está em posse do locador, né? Mas ao devolver a caução, ele tem que devolver o saldo corrigido pela poupança. Tá certo, doutor Júlio, muito obrigada. Eu passo a oportunidade aí para os outros colegas perguntarem também. Bom dia, doutor Júlio, tudo bom? Bom dia, como vai, Graças Wesley? a Deus, tudo bem. Doutor Júlio, eu gostaria de saber se o fiador pode querer sair do contrato de locação. O fiador pode, ele, ele pode sair do contrato de locação, ressalvadas o momento oportuno. Vamos dizer assim, enquanto o contrato está vigente, o locador não pode se afastar do contrato de locação, ele não pode querer se eximir dessa responsabilidade, porque ele assumiu esse compromisso de, naquele prazo do contrato, ok, prestar aquela fiança. Agora, quando esse contrato se renova por prazo indeterminado, então aí você não pode obrigar uma pessoa a ter uma obrigação por prazo indeterminado. E aí ele pode, sim, se exonerar da fiança, ele pode sair desse contrato na forma da exoneração da fiança, comunicando simplesmente à imobiliária ou ao locador. Ele faz uma notificação escrita dizendo, olha, em função da prorrogação da locação por prazo indeterminado, eu não tenho mais interesse em ser fiador desta locação. A partir dali, a fiança está exonerada e ele não tem mais que estar nesse contrato. Você vai ficar com a locação sem garantia. Esse fiador que se exonera da fiança no prazo da locação, no prazo indeterminado da locação, ele ainda permanece responsável por mais 120 dias. E dentro desse mesmo prazo, o locador tem 30 dias, o locador pode exigir uma nova garantia do locatário em até 30 dias, que ele apresente essa nova garantia em até 30 dias, sob pena de rescisão do contrato de locação. Então, quer dizer, o locador só pode se exonerar da garantia da fiança, o locador não, desculpa, o fiador só pode se exonerar da fiança no prazo, depois do prazo de vigência do contrato, que é na prorrogação por prazo indeterminado, ou se ele não concordar com o novo prazo, né, que vai ser estabelecido para renovação, e uma vez exonerada a fiança, ele ainda responde por 120 dias. Perfeito. Eu gostaria de saber uma outra dúvida, doutor. Eu posso utilizar mais de uma garantia quando o próprio locatário sugerir? Não. Mesmo quando o locatário sugere mais de uma modalidade de garantia, a lei veda a utilização de mais de uma modalidade de garantia. E a coisa é tão séria que, na própria lei do inquilinato, o texto considera como contravenção penal exigir mais de uma modalidade de garantia. E aí você me diria assim, mas não foi eu que exigi, foi ele que ofereceu. Não adianta você colocar no contrato que a pedido do inquilino, ou conforme sugestão do próprio inquilino, não, porque o que a lei pretende com tanta seriedade para a exigência de mais de uma modalidade de garantia, é preservar o locatário, é evitar que locadores abusem dessa prerrogativa e passem a exigir mais de uma modalidade de garantia. E aí, a forma de conseguir burlar a lei seria considerar que foi o próprio locatário que pediu. E a lei do inquilinato, ela é muito séria nisso, ela diz que o que for contratado, que ferir a lei, que for contra a lei do inquilinato, então, pode ser considerado nulo, né? Então, no caso de você contratar duas modalidades de garantia, ou você vai ter uma só dela,
que vai ser a mais favorável para o inquilino, ou até não vai, de repente, dependendo da situação, não vai poder usar nenhuma das duas. A sanção para isso, Werler, é prisão de 5 dias a 6 meses, se eu não estou equivocado agora, que pode ser substituído por serviços à comunidade, ao locador, ok? Penalidade para o locador, né? Uhum. Ou multa de 3 a 12 aluguéis em favor do locatário. Quer dizer, se uma imobiliária comete um erro desse, de contratar em nome do locador, ou se um locador comete um erro desse, de contratar uma locação com 2 modalidades de garantia, ele preso não vai, você está entendendo? Mas vai passar o constrangimento de ter que responder um processo desse tipo, e essa multa, o locatário vai usar isso em favor dele, né? Se ele tiver débito de aluguel, ele vai pleitear de forma concorrente, ele vai pleitear uma compensação nesse crédito que passou a ser dele, que o juiz vai estabelecer de 3 a 12 aluguéis. Então, assim, a imobiliária tem que tomar muito cuidado em não contratar 2 modalidades de garantia, mesmo que o inquilino queira. Porque ele pode também estar se valendo dessa informação, né, doutor? Ele pode estar se valendo dessa informação já de forma propositada, ou até não, de forma inocente, mas que depois, quando ele consulta um advogado, ele tem a informação, né? E aí ele vai saber que ele pode compensar eventual débito que ele tenha com essa multa que passa a ser um direito dele. E 3 a 12 aluguéis, convenhamos. Vai ser difícil de uma imobiliária lidar com isso em relação ao locador, né? De ter feito um contrato nessas condições. Bom dia, doutor Júlio. Tudo Bom bem? dia. Como É a vai? Camila da Fernandes e Coelho, tudo bem? Oi, Camila. Seja Bom dia bem-vinda. a todos. 2 perguntinhas, doutor Júlio. A primeira, o que seria um fiador ruim, tá? E a segunda, é considerado fiança num contrato aluguel antecipado, ele mora e paga, né? E a não dar duplicidade na garantia? Olha, vamos por etapas, né? O que é um fiador ruim? Um fiador ruim é aquele que não tem, de fato, capacidade de pagamento. Fiador que apresenta, por exemplo, declaração de imposto de renda, ele está apresentando bens que ele tinha no ano passado. Esse ano, será que ele tem isso mesmo? E se ele vender esses bens no curso da locação, ele não vai te comunicar. Ele tem lastro para honrar as obrigações pecuniárias desse contrato? Se ele não tiver, ele é um fiador ruim. Então, assim, as imobiliárias normalmente pedem. É comum pedir 1 ou 2 fiadores e aí analisar a capacidade de pagamento dele. Você vai ter que analisar o valor da renda, a estabilidade da renda, né, e o patrimônio que ele tem. Com essas informações, então, você vai ter que decidir se ele se ele tem capacidade de pagamento ou não. O ruim de antemão é aquele que você já vê que não tem patrimônio, não tem renda estável, ou não tem renda suficiente para arcar com o que vai acumular de débitos, né? Você imaginar, você não pode pensar em um aluguel, você tem que pensar numa situação extrema, que esse inquilino fique lá no imóvel, por exemplo, 6 a 12 meses de aluguel até ser de fato despejado. A renda desse fiador é compatível para pagar 1 ano de aluguel atrasado com multa, juro, encargos e honorários? Se não for, ele é um fiador ruim. Ele só é um nome na sua lista, mas você vai ter mais alguém para executar, mas não adianta ter muitas pessoas para executar se nenhuma delas tem capacidade de pagamento. Né? Exigir imóvel mostra um pouco da capacidade financeira dessa pessoa, porque tem imóvel ou imóveis, né? Mas isso não é uma garantia de que ele vai ter na hora que o seu locatário se tornar inadimplente, porque qualquer um pode vender o imóvel. Então, às vezes, é melhor pegar como garantia o imóvel desse fiador
que aí a modalidade de garantia não vai ser fiança, vai ser caução na forma do imóvel, né, do que pegar como garantia o fiador que tem um imóvel. A outra pergunta que você fez, Camila, se eu me recordo bem, é se o aluguel adiantado é considerado também uma modalidade de garantia, né? O aluguel adiantado não é garantia, gente. Não tem, a garantia é uma garantia para o contrato, para a locação, e não uma garantia do primeiro mês de aluguel ou daquele mês de aluguel. O aluguel adiantado, ele só garante que aquele mês de aluguel está pago, né? Mas ele não garante a locação, ele não garante as outras obrigações que estão inseridas nessa locação. Então, aluguel adiantado não é considerado modalidade de garantia. Mas isso não significa que você possa cobrar aluguel adiantado tendo uma modalidade de garantia. Por quê? Porque a lei veda que seja cobrado aluguel adiantado quando já existir uma modalidade de garantia. Então, se você contratar uma modalidade de garantia, a gente já sabe que não pode contratar mais de uma, ok? E também não pode pedir o aluguel adiantado. E esse erro acontece com muita frequência aqui em Brasília, principalmente nos imóveis que são alugados para a embaixada, que a garantia normalmente é a caução ou até o valor de um título, alguma coisa assim, e os locatários oferecem o aluguel adiantado, ou o locador exige o aluguel adiantado, e às vezes até o aluguel de 6 meses adiantado, ou então o aluguel de 1 ano adiantado. Tudo bem enquanto prática. Agora, é um erro, e é um erro penalizado rigorosamente pela lei do inquilinato. A lei também traz essa modalidade como uma contravenção penal com aquela mesma multa que eu já falei. É prisão simples de 5 dias a 3 meses, se eu não me engano aqui, e multa, que pode ser convertido em trabalhos para a sociedade, né? E multa de 3 a 12 aluguéis. Então, não adianta cobrar 12 aluguéis adiantado, o inquilino deixa de pagar, né? E depois ele tem direito a 12 aluguéis de multa. Não, tem que ter muito cuidado. Então, gente, exigiu uma garantia, praticou uma modalidade de garantia, seja lá qual for, não peça aluguel adiantado, ok? Porque a lei veda isso e pune severamente. E como eu já disse aqui, eu que advogo para imobiliárias, seria uma situação muito difícil defender uma imobiliária numa situação dessa, em que ela está sendo obrigada a solidariamente a reparar esse prejuízo do locador de uma multa de 3 a 12 aluguéis que vai ter que ser paga ao locatário, porque ela contratou de forma errada, ok? Então, Camila e todos, a locação que tem uma garantia, seja lá qual for, ou seja lá a fragilidade que tiver, a princípio não pode ter o aluguel antecipado, ok? Quem escolhe a garantia é o locador. Então, se você escolhe uma garantia frágil, o problema é do locador, assim, não importa. Para a lei, é uma garantia. Não adianta a gente dizer que minha garantia era frágil, então eu acabei pedindo outra garantia, aceitando outra garantia, ou então, minha garantia era frágil, então eu acabei pedindo aluguel adiantado também para reforçar. Não. Você define o que você vai querer de garantia entre as modalidades e entre os valores, a não ser a caução que é limitada a 3 aluguéis. O resto você que escolhe. Então, escolha uma boa garantia, né? Para nós, imobiliários, às vezes é melhor deixar o imóvel desocupado por mais alguns dias do que ter uma contratação ruim. Porque o problema para administrar uma inadimplência, administrar uma garantia mal contratada, uma garantia ruim, dá muito mais trabalho para a imobiliária do que continuar tentando alugar para um outro candidato que apresente um perfil melhor, né? É defender o interesse do locador quando a gente deixa mais tempo sem alugar, mas escolhe realmente um locatário com uma situação que se apresente mais saudável, uma garantia melhor. Ok? Júlio, Hum. e se o cliente quiser, adiantar 12 meses, falar, olha, eu vou fazer aqui uma proposta, eu quero baixar um pouquinho esse valor de aluguel e quero pagar 12 meses aí para você antecipado.
cabe exigir mais uma garantia, ou como que seria a forma mais segura para o nosso cliente, que é o locador? Iris, independente da forma como ele vai pagar, adiantado ou não, é importante ter uma boa garantia, ok? Então, pagar adiantado não é garantia. Perceba que ele pode pagar um ano adiantado, até sem vantagem, o valor normal do aluguel, que ele queira pagar um ano adiantado. E depois desse um ano, o que você vai ter de garantia? Você não vai conseguir nem que ele pague mais um ano adiantado. Então, não, a gente não pode confundir aluguel adiantado com garantia, porque não é, mesmo quando o volume financeiro é alto. Mas existe uma forma, Iris, aqui é uma receita aqui da experiência com a vivência aí com situações de várias imobiliárias. Eu vou falar até com bastante calma, porque eu não quero que vocês entendam errado, ok? Tá. Mas eu sei também que vai ser só uma ideia, eu não vou conseguir trazer aqui tudo que está envolvido nessa estratégia, mas é uma ideia que vocês podem pensar em praticar quando for o caso, ok? Bom, a gente parte da premissa que a partir do momento que eu preciso de um contrato que tenha garantia. Então, tá, eu vou exigir a garantia, eu não vou aceitar só os 12 meses de aluguel adiantado, porque isso não é garantia. E a partir do momento que eu vou exigir uma garantia, eu não posso pedir aluguel adiantado. Então, como eu faço para ter as duas coisas, né? Uma forma de ter as duas coisas é a seguinte, você contrata com a garantia, ok? E contrata o aluguel normal. Vamos imaginar um aluguel, eu vou dar um valor exato aqui, de R$10.000 por mês, ok? Então, contrata lá, olha, o valor do aluguel é R$10.000 por mês, com primeiro vencimento em tal. E, é claro, mês vencido, né? Porque eu não posso cobrar adiantado, porque eu já tenho uma garantia, né? Não posso cobrar nem um mês, nem 12, ok? Isso é o que seria a situação normal, né? Para eu ter 12 meses adiantado, então eu acrescento a cláusula o seguinte, o locatário terá a opção de pagar o aluguel adiantado, ok? Em pelo menos X mensalidades, que você pode exigir que seja pelo menos 6 mensalidades, ou pelo menos 12 mensalidades, já que você está contratando 12, né? Em pelo menos X mensalidades, né? Com a vantagem financeira de tanto. Então, você vai dizer, olha, o aluguel é mensal, é vencendo, é R$10.000 por mês e tem o primeiro vencimento dia tal. Por opção, o locatário pode pagar o aluguel pode antecipar o pagamento do aluguel, desde que para um período mínimo de tantos meses, ok? Com a vantagem de um desconto de R$1.000 em cada mensalidade que for antecipada. Então, perceba que aqui, eu não estou exigindo, ninguém pode confundir isso com uma exigência de duas garantias, com uma exigência de pagamento adiantado, mesmo tendo uma garantia, porque é opcional para ele. Ele vai pagar 12 meses se ele quiser, e ele vai querer para ter a vantagem. Você entendeu? Se você não colocar vantagem, pode ser que ele não queira. E aí você vai seguir o contrato na normalidade, que é o aluguel mensal de R$10.000, aqui no meu exemplo. Agora, se ele quiser a vantagem, ele sempre quer, porque para pagar adiantado, ele já não chega pleiteando uma vantagem, olha, o aluguel é 10 mil, se eu pagar 12 meses, você me dá um desconto, né? E aí você pode concordar com isso, sim. Eu vou exigir de qualquer forma a garantia, vou te dar a opção de pagar adiantado, desde que seja pelo menos 12 meses, e aí, por isso, eu vou te dar uma vantagem de R$1.000 por mês em cada mês que você pagar, adiantado. Aí é uma opção, ele vai fazer uso dessa modalidade de pagamento antecipado ou não. Seria razoável eu pegar desses 12 meses, eu propor para eles 3 meses desse valor como a garantia, como a calção, e 9 meses com antecipação? Isso. Aí aí é uma outra forma também, e essa modalidade, diferente da que eu disse, ela é prejudicial, ela é menos eficiente em que você não tem como exigir isso para os anos seguintes. Sim. Você pode dizer assim, olha, eu vou exigir, se você tem 12 meses para me pagar,
Então, eu vou pegar 3, vou usar como caução, e vou te permitir antecipar os outros 9 meses. E como que você vai fazer isso? Você pode até colocar isso no contrato, como uma opção, ok? Ok. E pode também, de uma outra forma, que eu vou aproveitar aqui para trazer, você pode entregar o contrato a ele, o laudo de vistoria, para ele levar para assinar, né? E entregar para ele os 9 boletos, cada um no seu vencimento específico, e dizer a ele, quando você me trouxer o contrato assinado, então você me traz também os 9 boletos pagos. Ah, ótimo. Legal. Entendeu? Aí, como ele tem a intenção de pagar antecipado, então ele vai fazer dessa forma. Se ele não trouxer os 9 boletos pagos, você vai praticar o aluguel normal. Ele não pagou antecipado, você vai praticar o aluguel normal. Sim. Agora, dessa forma, perceba, você não pode emitir boleto, um só boleto do valor todo, você não pode emitir boleto com vencimento agora, você tem que fazer os boletos normais como um carnê e entregar para ele, como quem diz assim, ele vai pagar se ele quiser, no contrato dele eu não estou obrigando ele a pagar adiantado. Maravilha, maravilha. Muito né? bom. Agora, no ano seguinte, você não consegue repetir isso, né? Ele vai pagar adiantado se ele quiser. Sim. Mas aí né? eu já vou ter a caução, né? Vai ter a caução aí de 3 aluguéis, ou vai ter o título de capitalização do volume que você estabelecer, do valor que você estabelecer. Você sabe que você tem 12 meses para jogar com isso, né? O quanto ele vai concordar. E se você pôr, por exemplo, 8 meses no título de capitalização, vai sobrar só 4 para ele ir pagando os aluguéis. Daqui a 5 meses ele vai ter que tirar do bolso. Né? Tá ok, obrigada, viu? Nada. O que mais, gente? Doutor de la Moura, Wesley, diga. eu tenho uma última pergunta. Hum. Se o débito for maior que a caução, que isso é muito comum, né? Eu posso ter algum despejo liminar ou tomar alguma outra providência? Se o débito do inquilino ultrapassar o valor da caução, né? Isso. Então, se você pode ter um despejo liminar? Excelente pergunta, Wesley. Deixa eu alterar aqui o layout só um pouquinho. Excelente pergunta. Vamos lá. Só mais um minutinho, que eu estou alterando aqui o layout para mudar aqui um pouquinho. Enfim, o Wesley perguntou se o débito do locatário ultrapassar o valor da caução, então a gente pode ter um despejo liminar nessa situação? Olha, gente, é o seguinte, eu vou dizer que pode, mas não é uma garantia. Por que eu vou dizer que pode? Porque, assim, a lei do inquilinato, ela estabeleceu as situações que autorizam um despejo liminar. E quando a locação tem uma modalidade de garantia contratada, não autoriza o despejo liminar. Então, a princípio, se a gente for seguir a lei ao pé da letra, quando tem uma caução, eu não terei um despejo liminar, ok? Agora, por outro lado, existe um entendimento jurisprudencial, entendimento dos juízes, dos desembargadores, né, da justiça, de que quando o débito ultrapassou o valor da caução, então essa garantia foi exaurida. E aí é importante que haja o despejo mais rápido para que o débito não acumule em valor muito alto e isso traga um prejuízo maior, tanto para o locador quanto para o locatário, porque se o débito do locatário aumentar demais, vai tornar muito difícil ou quase que impossível o pagamento por esse locatário, né? Então, pensando nesse entendimento, é que alguns magistrados, alguns juízes entendem que ultrapassado o valor quando o débito ultrapassa o valor da garantia, então é possível conceder a liminar. Mas a lei do inquilinato diz claramente, quando houver uma modalidade de garantia, não é possível, não é para que seja concedida a liminar. Quer dizer, se o locador estabeleceu uma garantia frágil, pequena, insuficiente, o problema é dele, foi o que ele escolheu, mas o contrato está garantido.
e quando está garantido, não justifica um despejo liminar, porque o despejo liminar é aquele em que o locatário nem tem chance de se defender praticamente, ele já recebe a intimação para despejar, para desocupar em 15 dias. Você entendeu? Uhum. Então, é uma penalidade que pode afetar a vida do outro, e nem se sabe ao certo se esse locador tem direito realmente a esse despejo, porque o locatário nem foi ouvido, né? Então, pode ser que a gente consiga. Aqui no escritório, a gente adota essa prática, a gente analisa a situação, e sempre que a gente vê que, mesmo tendo a garantia, quando o débito ultrapassa a garantia, a gente avalia se vale a pena tentar um despejo liminar ou não. Em alguns casos, a gente sabe que tem mais chance de conseguir, em outros, não. Aí a gente tenta de acordo com a situação. Então, pode eventualmente conseguir um despejo liminar, mesmo tendo a modalidade de garantia, como caução, quando esse débito já ultrapassar e muito, ou já ultrapassar o valor da garantia. Perfeito. Eu estou satisfeito. 3 dúvidas, né? Eu vou passar a oportunidade para os colegas. Ok, Doutor fique à Delamore, vontade. eu tenho uma dúvida com relação à caução de imóveis. No Hum. caso, eu posso pegar uma caução de imóveis do próprio locatário como garantia? Ele tem um imóvel e ele quer alocar um outro imóvel em outro lugar, para outra finalidade. Eu posso pegar o imóvel dele mesmo como garantia, como caução de imóveis? Pode. Você pode pegar qualquer imóvel como garantia, desde que o proprietário desse imóvel autorize essa garantia no contrato de locação, ok? Então, você pode pegar um imóvel do locatário, pode pegar um imóvel daquele que seria um fiador, né? Não vai ser mais porque você pegou o imóvel dele. Você pode pegar o imóvel dos pais do locatário, enfim. Qualquer pessoa que aceite, em prol desse locatário, colocar o próprio imóvel como garantia, pode ceder o imóvel em garantia. Mas ele tem que ter uma cláusula no seu contrato dizendo qual é o imóvel, quem são os proprietários do imóvel, e eles assinam o contrato de locação concordando com essa garantia. Ok. Perfeito. Muito obrigada. Ana Lúcia, e todos, ao pegar um imóvel como garantia, você deve analisar o seguinte também: não é qualquer imóvel que vai ser uma garantia suficiente. Você tem que pensar assim: se esse inquilino ficar aqui devendo 12 meses, por exemplo, esse montante que representa 12 meses, qual deve ser o valor do imóvel para ser suficiente para arcar com esse débito, né? Sim. Porque você imagina, um aluguel de 20 mil reais, aí 12 meses de aluguel que fique devendo, vai dar lá perto de 300 mil reais, porque 12 vezes 20 já daria 240, né? E ainda com os encargos, né? Vai chegar perto de 300 mil reais de débito. Se ele te der uma garantia, uma kitnet de 200 mil, a garantia não vai ser suficiente. Você entendeu? Entendi. Então, esse cálculo é recomendado que seja feito assim. Pega o valor do imóvel, considera a metade do valor do imóvel, porque se você não puder adjudicar esse imóvel, se você, locador, credor, né, não puder ou não quiser ficar com esse imóvel para pagar o débito, se esse imóvel for a leilão, ele vai ser leiloado num valor menor do que o valor de mercado. Vai ser ali entre 50% e 70%, vamos dizer assim, né? Então, a sua garantia já não é o valor total do imóvel, ok? Você deve considerar 50% do valor. E aí você pega como referência 12 meses de débito, né? 12 vezes o aluguel, acrescenta um tanto mais como se fosse os encargos, ou então faz o cálculo certinho e vê se metade do valor desse imóvel está sendo suficiente para pagar pelo menos um ano de débito do inquilino atualizado. Se for, ótimo, aí você pode ter sua garantia como suficiente. Agora, se não for, então talvez você precise de mais um imóvel, ou de um imóvel de valor mais caro, ou vai se contentar com uma garantia daquele valor, que você não sabe o quanto o inquilino vai estar devendo na hora que você for executar a garantia, né? Mas vai se contentar com aquele valor, porque é o que você tem e o locador concordou. Ok. Obrigada. Nada.
Oi, doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Aqui é a bem? Karen, da imobiliária do Edivaldo. Oi, Karen. Eu queria, na verdade, usar por base o caso que aconteceu conosco, junto à financeira Crédito Pago, né? E a qual o inquilino teve a garantia dele toda comprometida, praticamente, aquele limite que eles disponibilizam, foi todo comprometido. E na hora de custear as últimas despesas, né, como os honorários advocatícios e outras mais, esse limite não foi suficiente. E aí, como a gente poderia proceder neste caso específico que nós tivemos e nos próximos casos hajam, né? Sim. Olha, sempre que em qualquer situação em que a garantia não for suficiente para pagar o débito atualizado daquela locação, você continua tendo a prerrogativa de executar o locatário, ok? Ele vai continuar devendo aquilo que a garantia não foi suficiente. Então, se ele devia lá no final das contas, por exemplo, 30 mil reais, e você conseguiu receber da garantia, seja qual modalidade for, fiador ou imóvel, ou o que for, você conseguiu receber desses 30 mil de débito, você conseguiu receber 20 mil, você vai continuar cobrando do locatário o restante que falta. A garantia serve para facilitar a execução do débito, né? Porque aí você começa a cobrar o locatário já sabendo que existe uma garantia que vai suprir ali o débito. Se essa garantia não for suficiente, o que vai acontecer aí é que aquela facilidade que você teria na garantia não foi o suficiente para arcar, então você tem que continuar com a execução do locatário, para ter o restante do débito que ele saiu devendo. Entendi. Então, por exemplo, esse caso que nós tivemos, que o processo havia sido, digamos assim, não sei se seria essa palavra, mas ele foi de uma certa forma suspenso, porque ele desocupou o imóvel antes mesmo de acontecer o despejo de fato, né? E no meio do processo saiu do imóvel, mas aí no caso a gente continua então retoma esse processo que havia sido suspenso. Ou retoma esse processo ou inicia um novo processo, dependendo da situação fática, né? No seu caso, que foi uma exoneração de fiador, então, a ação de despejo não estava cobrando o débito, ela estava exigindo uma nova modalidade de garantia. Então, você inicia uma ação de cobrança ou uma ação de execução para cobrar o restante do débito. Né? Mas se a ação que estava em curso fosse uma ação de despejo acumulada com cobrança, ou se já tivesse uma ação de execução em curso, então continuaria a execução ou a ação de cobrança para o restante do débito. O direito de cobrar ou a ação que já existe vai permanecer enquanto existir o débito, ok? Ok. Respeitada aí as questões processuais, né, de prescrição, de prazos para entrar com a ação, coisas desse tipo, mas que não vem aqui ao caso, o que a gente precisa entender é que, exaurida a garantia, a gente pode continuar cobrando o restante do locatário. Entendi. Tá ótimo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Ô, doutor Júlio, sou eu, Gabriela, novamente. Oi, Tem um Gabriela. colega que está sem acesso aqui ao encontro, mas eu vou ver se eu consigo transmitir a dúvida dele. Ele quer saber o seguinte: firmando um contrato de locação residencial por um período de 12 meses, fim esses 12 meses, o locador pode reaver esse imóvel sem maiores desdobramentos ou tem que cumprir alguma regra? Me faça de novo a pergunta, por gentileza. Talvez eu não tenha conseguido formalizar muito bem. Ele quer saber o seguinte: firmando um contrato de 12 meses de um imóvel residencial, findado esses 12 meses, o locador ele pode reaver esse imóvel sem maiores desdobramentos ou tem que cumprir alguma regra, alguma exigência, o inquilino tem algum direito a mais, esse contrato tem que se prorrogar por mais um tempo? Acho que deu para compreender a pergunta, né? Agora deu. Gabriela, o que você perguntou então foi, num contrato de locação residencial de 12 meses,
ultrapassados esses 12 meses, o locador pode pedir o imóvel sem, simplesmente pedir o imóvel, né, sem ter que fazer algo mais? É essa a pergunta, né? Sim, exatamente essa pergunta. É importante, isso é muito difícil de entender, sabe, Gabriela? Eu percebo essa dificuldade no público em geral, nos locadores, nas imobiliárias, mas eu vou insistir aqui na resposta, porque a gente tem que entender isso, sim. Veja bem, o legislador, quando fez a lei do inquilinato, ou sempre que aprimorou a lei do inquilinato, ele pensou assim, ninguém pensa em residência por alguns meses, ok? E também não se pode obrigar o locador a alugar um imóvel residencial por um prazo muito longo, né? Gera uma instabilidade em relação ao que acontece no mercado, na sociedade, e aquele contrato que é muito longo, mantendo as regras. Então, se estabeleceu um marco legal aí de 30 meses. Foi pensado que 30 meses era um prazo razoável para se estabelecer uma locação para residência, ok? Para se estabelecer uma residência. É um tempo razoável para quem alugou o imóvel se adequar à região, se adequar aos serviços da região, à escola do filho, ao itinerário para o trabalho, né? Porque, você imagina, você aluga um imóvel residencial, aí quando você ainda está se adequando a isso, passa 6 meses, o locador vem, eu quero o imóvel de volta. Enquanto residência, a gente deve pensar como um lapso um pouco maior, e que o legislador entendeu como 30 meses. Então, ele estabeleceu regras diferentes para a rescisão da locação, com menos de 30 meses ou com 30 meses ou mais. E nas locações residenciais com menos de 30 meses, aí inclui 12, 18, 24, enfim, qualquer tempo menos que 30 meses, o locador, passado o tempo do contrato, o locador só vai poder pedir o imóvel para uso próprio, ok? Ou depois de 5 anos de locação ininterrupta. Tem outras formas de pedir o imóvel, mas elas são mais confusas, acho que não é a questão aqui. Como, por exemplo, a necessidade de obras urgentes que não possam ser providenciadas com o inquilino no imóvel. Ele pode pedir, ok? Mas, em regra, num contrato de 12 meses, ou diga-se, um contrato com menos de 30 meses, residencial, ao passar esse prazo do contrato, o locador só pode pedir para uso próprio, ou se tiver decorrido 5 anos de locação. Então, não é tão simples. A gente não pode pensar, enquanto imobiliária representante do locador, ou enquanto locador, pensar assim, eu vou alugar por 12 meses, que aí depois eu posso pedir o imóvel. Sim, pode pedir o imóvel se for para uso próprio, porque você não pode simplesmente pedir o imóvel, porque se for pedir para alugar para outro, então mantenha esse que está lá, porque enquanto residência foi pensado que as pessoas precisavam de um tempo maior. Então, quando você faz um contrato residencial por menos de 30 meses, você está pensando o seguinte, na prática, o inquilino pode rescindir, e depois de 12 meses, como é o prazo do contrato, ele não vai mais ter multa, ele vai ter só aviso prévio. Agora, o locador só poderá se for para uso próprio. Entenda-se, uso próprio é o uso dele, do cônjuge, dos ascendentes ou dos descendentes. Entendi, explicado perfeitamente, doutor Júlio. Então, a gente tem que ter um cuidado grande, né? Porque, às vezes, o mercado não está num momento muito bom para locação, e aí o proprietário acaba criando uma condição mais facilitada, um preço assim abaixo do mercado, pensando numa reação do mercado daqui a 12 meses, em reaver esse imóvel e locar por um preço mais atualizado de mercado, isso é bem sensível, né? Eu acho que é uma prática difícil dentro da imobiliária, mas é necessária ouvir o locador em relação à necessidade do imóvel, sabe? Porque aquele locador que diz assim, não, esse imóvel aí é minha aposentadoria, isso aí é para renda mesmo. Então, não importa se vai alugar por 12, ou por 30, ou por 60 meses. Aí você pode expandir o prazo lá para 30, que é o marco legal, ou até mais que isso, dentro da conveniência, né? Agora, aquele locador que diz assim, não, eu vou, por exemplo, viajar para os Estados Unidos e no ano que vem eu volto. Aí eu vou querer usar o meu imóvel. Aí é você mesmo que vai morar? Então você pode alugar por 12 meses, que quando ele voltar ele vai poder pedir o imóvel, porque ele vai pedir para uso próprio, né? Ao passo que, nesse último caso, se você fizesse uma locação longa, ele ia voltar dos Estados Unidos e não ia ter o imóvel para usar. Então, essa decisão de quanto tempo vai alugar, em algum momento o locador tem que participar disso. Muito provavelmente naquela hora que a imobiliária ou que o corretor está fazendo um contrato de administração
daquele imóvel, né? E aí ele pergunta, olha, você tem alguma necessidade ou alguma preferência de prazo? E aí o locador pergunta por quê, o locador diz 12, ou 30, ou não, e o corretor sabe explicar para ele quais são as intercorrências de alugar por menos de 30, por 30 ou mais, de como vai se dar essa rescisão, caso o locador tenha necessidade do imóvel antes a partir daquele prazo, né? Entendi perfeitamente. Deixo a oportunidade para os colegas agora. Doutor Júlio? Oi, doutor Alisson. Tudo bem? Tudo bem. Só uma dúvida para esclarecer aqui, para os colegas, acerca desse mesmo caso aí, né, da locação inferior a 30 meses, né, ou até mesmo com 12 meses, né, em qualquer momento pode haver um acordo entre o locador e o locatário no sentido de entregar, de desfazer essa locação, por exemplo, né, nessa hipótese que a Gabriela elencou aí de uma locação de 12 meses. Terminou esse prazo de 12 meses. Pode ter algum acordo para entregar o imóvel, algo nesse sentido, para não ter que aguardar esses 5 anos ou aguardar um prazo maior para entrega pelo locatário? Sim, Watson. Excelente pergunta. Vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui com bastante cautela, porque essa solução, essa resposta, ela tira a imobiliária de uma situação difícil quando o locador chega para pedir o imóvel e o imóvel não está em condição dessa locação ser rescindida a pedido do locador, né? Vamos lá. Em qualquer caso, a locação pode ser rescindida por mútuo acordo. Então, se é uma situação em que o locador não pode pedir o imóvel, mas precisa do imóvel, o que pode ser feito é um acordo com o inquilino. Ao locador, não compete pagar multa pela rescisão. Entendam isso, gente. O locador não pode pedir o imóvel no prazo do contrato, nem pagando multa. Nem pagando multa. A lei diz assim, olha, no prazo do contrato, o locador não pode pedir o imóvel, ponto. A lei não diz assim, não pode pedir o imóvel ou pode pedir o imóvel desde que pague multa. Né? Não, ela diz, no prazo da locação, o locador não pode pedir o imóvel. Já o locatário pode entregar o imóvel desde que pague a multa. Então, a multa é só para o locatário, a multa não é para o locador. O locador não pode pedir o imóvel dentro do prazo, sabe? Assim como fora do prazo, se não for para uso próprio, também não pode, né? Nessa situação que eu disse antes, contrato menos de 30 meses, depois de ultrapassado o período do contrato, né? Então, o que acontece aí? Quando você tem uma situação em que o locador não pode pedir o imóvel, seja lá qual for, mas ele precisa do imóvel, então o que tem que haver é um acordo com o inquilino. E aí vamos à prática. Às vezes esse inquilino já quer sair do imóvel, já queria sair do imóvel, mas ele não sai porque vai ter a multa rescisória. Aí se você chega até ele e diz, e dá a ele a opção de deixar o imóvel sem pagar a multa, ele concorda. E aí você conseguiu atingir o objetivo do locador, né, porque era também uma necessidade do locatário. Outra situação, o inquilino até concorda em sair, mas por que ele vai arcar com despesa de mudança, despesa de adaptação no novo imóvel, né? Se não é ele que precisa sair, ele pode ficar, é o locador que quer que ele saia. Então, é natural e razoável que o locador ofereça uma vantagem ao inquilino. E o que normalmente se oferece? Olha, você pode sair sem vistoria, você pode sair sem pintar, você pode sair sem pagar o último aluguel, e talvez eu pague sua mudança. Aí, com o inquilino não tendo esse prejuízo, esse encargo, talvez ele aproveite a oportunidade e saia, e isso vai atender o objetivo do locador naquele momento, que é ter o imóvel, quando ele não pode pedir a rescisão do imóvel, nem pagando multa. Muitas vezes, esse valor que o locador agrega ao inquilino como vantagem, oferece ao inquilino como vantagem, coincide com a multa de 3 aluguéis, proporcional ou não, você está entendendo? Outras vezes, o inquilino leigo entende que o locador tem que pagar a multa, já que ele está pedindo, está entendendo errado, mas é o que ele entende. E aí ele concorda com o locador pagando aquele valor que é equivalente ao que seria a multa. Isso é um acordo entre as partes, não importa como o inquilino pensou. Ainda que ele esteja pensando errado,
é um acordo entre as partes, quando o locador e o locatário combinam em rescindir a locação, pagando ou abatendo ou isentando daquele preço. Você entendeu? Então, essa é uma forma, quando o locador pede o imóvel para a imobiliária, mas, por lei, ele não pode rescindir a locação, aí a imobiliária tem que fazer esse papel de intermediação, primeiro saber se o inquilino tem interesse, e se o inquilino não tiver interesse, começar a negociar entre inquilino e locador aí uma solução favorável ao inquilino para que ele saia, ok? Às vezes vai coincidir com o valor da multa, mas não quer dizer que o locador está pagando a multa, porque ao locador não compete pedir a rescisão nem pagando a multa. Aí, Alisson, alguma outra pergunta nessa linha, gente? Eu teria uma pergunta. Diga, Fischer. Bom dia. A minha pergunta seria no prazo indeterminado. A gente vê que, às vezes, existem locatários que estão há 10 anos, 8 anos no imóvel, né? E não se fez um novo contrato, não se renovou, enfim, está no prazo indeterminado. Na prática, às vezes o locador está por esse prazo, o aluguel não está num preço acessível, né? Bom. E aí o locador faz a denúncia, 30 dias para o imóvel. E a saída acaba sendo negociada, né? E às vezes o locatário fica até mais tempo no imóvel, porque você entrar com uma ação de despejo, tal, acaba que vai dar até mais tempo para o cara ficar. Como é que você vê essa situação de forma prática a ser resolvida? É na conversa mesmo, no acordo? Você vê alguma coisa assim uma forma diferente que você tem usado para conseguir ser mais efetivo essa saída do locatário do imóvel? Então, Fischer, considerando aí o lapso de tempo da locação, né, como você disse, uma locação muito prolongada, no seu exemplo, 10 anos, eu diria mais de 5 anos, esse locador, é necessário tentar essa conversação com o inquilino para que a saída seja rápida, mas uma coisa é certa, quando o locador pode pedir o imóvel e o inquilino não sai do imóvel, a única forma de tirar ele de lá é com a ação de despejo. Então, o que pode ser feito é agilidade nesse sentido, sabe? É notificar, ao invés de ficar com tratativas verbais, sem um documento que vá documentando a data, né, as datas dos fatos, né, fazer realmente uma notificação escrita com recebimento inequívoco da comunicação da intenção de rescindir o imóvel, e passou os 30 dias, não desocupou, imediatamente já aciona o despejo para poder ter essa resposta mais rápida por parte do judiciário. Posso adiantar que, até por experiência nossa aqui, eu diria que em torno de 70% dos despejos, das desocupações, acabam acontecendo a partir da ação de despejo, não pela sentença do despejo, mas porque uma vez ajuizado o despejo, o inquilino entende que não dá para ficar mais, que qualquer hora vai chegar lá o oficial de justiça, e aí realmente ele se move para poder se mudar. Sabe? Então, a ação é necessária nesses casos em que você já sabe, você já vê, ou que você percebe que o inquilino vai postergar, vai prolongar, tem que mesmo notificar por escrito quanto antes, evitar a conversação paralela sem documentação. Você pode estar conversando, mas vai documentando as datas que você precisa para mover o despejo quanto antes. Me vem à memória o seguinte também, gente. Em locações muito duradouras, a situação do fiador, por exemplo, pode já não ser a mesma. Vocês devem se lembrar que o locador pode exigir uma nova modalidade de garantia ou a substituição do fiador em algumas situações, como, por exemplo, quando os bens do fiador já foram vendidos ou gravados. Isso é o bastante para você pedir um novo fiador. Ou simplesmente quando o fiador mudou de endereço sem comunicar. Você pode pedir um outro fiador ao inquilino, ou a substituição por outra garantia, né? Quando esse locador, esse caso que eu vou dizer agora é mais difícil, mas quando ele passa a ser
quando ele é considerado interditado, ausente, mas por decisão judicial, então também você pode pedir uma nova modalidade de garantia. Então, nessas locações mais longas, até antes de pedir o imóvel, ou enquanto você pede o imóvel ao inquilino, mas vai pesquisar a situação do fiador, se a modalidade de garantia for o fiador. Porque se enquadrar numa dessas prerrogativas para você pedir ao locatário que apresente uma nova garantia, se ele não apresentar em 30 dias, você tem um despejo liminar. E é muito provável que a situação desse fiador tenha mudado. Você entendeu? E que ele até, perceba, Fischer, e todo mundo, e que ele até não queira mais ser fiador. E como já está no prazo da locação prorrogada por prazo indeterminado, você pode estimulá-lo a se exonerar. Né? Se você sentir firmeza que o inquilino não vai sair mais rapidamente se for por um despejo liminar, e que até esse inquilino tem capacidade de pagamento de alguns débitos, então você pode ter essa ousadia de falar com o fiador, já está no prazo indeterminado, você não quer se exonerar? E aí, a partir do momento que ele se exonera, ele fica responsável por mais 120 dias, quer dizer, mais 4 meses de aluguel, né, se vier a ficar devido, e você pode notificar o inquilino imediatamente para ele apresentar uma nova garantia em 30 dias. Se ele não apresentar, você tem um despejo liminar. Então, tem que estudar de acordo com o caso concreto, você tem que estudar uma dessas saídas, né, para antecipar esse prazo que seria o previsto para esse inquilino sair. Nesses casos, vai ter que contar com um advogado, né, para trazer essas situações, esses entendimentos para a situação concreta e aproveitar uma dessas brechas, né? Mas principalmente quando com muito tempo de locação, muito provavelmente a situação desse fiador mudou, né? O aluguel já está muito maior do que o valor que foi utilizado como garantia, e aí 1 ou 2 meses de débito já ultrapassa a garantia. De acordo com o caso concreto, é que vai se pensar uma solução para ter uma retomada mais rápida desse imóvel, para além dos exemplos que eu trouxe aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado. E aí, veja, gente, dentro das últimas perguntas, o que a Gabriela perguntou, o que o Alisson perguntou e o que o Fischer perguntou, eu trago um complemento aqui. Na hora de definir o prazo, se você pensar que a sua fiança, que a sua garantia por exemplo, boa, né? Então, quanto mais tempo você tiver de prazo de contrato, mais tempo você tem a garantia. Porque no prazo da prorrogação, dependendo da garantia, você pode perder, ele pode se exonerar, como fiador, por exemplo, né? Então, qual vai ser a garantia? Vai ser o fiador? Então, se eu posso fazer um contrato de 12 meses ou um de 30, por que não fazer de 30 e garantir o fiador nos 30 meses? Né? Fazer de 12, tem imobiliária que adota um padrão, senão faz tudo de 12. Mas se para aquele locador tanto faz 12 ou 30, e se a modalidade de garantia vai ser a fiança, se você fizer de 30, você garante o fiador nos 30. Se você fizer de 12, você garante o fiador nos 12, porque depois dos 12 o fiador pode se exonerar. Doutor Delamora, na renovação do contrato, onde se estipula um novo contrato com mais 30 meses, teria que ter a anuência dos fiadores, né? O que não aconteceria no prazo indeterminado, se continuasse a correr o prazo, né? Se você deixar a locação prorrogar por prazo indeterminado, então não precisa documento nenhum, não precisa aditivo, né? Então, não precisa da anuência desse fiador. Ele contratou por aquele prazo, já sabendo que, pela lei, a locação prorroga por prazo indeterminado, e que no prazo indeterminado ele tem a prerrogativa de se exonerar se ele quiser. Então, se ele fica inerte, é porque ele está concordando com a prorrogação por prazo indeterminado, enquanto ele quiser, dentro do prazo indeterminado. Agora, se você vai fazer um aditivo alterando alguma coisa no contrato de relevância, na dúvida, pense em qualquer coisa que você esteja alterando, você teria que fazer um novo aditivo. Então, se você vai mudar o valor do aluguel para além do que seria o reajuste, você tem que fazer um aditivo. Se você vai definir um novo prazo de locação, para não caminhar pelo prazo indeterminado, você tem que fazer um aditivo.
Se você for mudar alguma outra obrigação do inquilino, e a obrigação do fiador é a mesma do inquilino, então você tem que fazer um aditivo. E em todos esses casos, você tem que ter também a assinatura do fiador. Isso pode ser bom ou ruim. Isso pode ser bom porque a hora que você vai procurar o fiador para assinar, ele não assina, ele diz, não, eu não quero assinar pela prorrogação, não, eu não quero mais um prazo, não, eu quero me exonerar. E aí você já resolve ali a questão do locatário, exigindo uma nova garantia ou despejo em 30 dias, né? E pode ser também porque esse fiador assina, concorda, e você aproveita para revisitar o cadastro dele, né? Saber se ele continua no mesmo emprego, saber se ele tem a mesma renda, se aquele imóvel que ele apresentou continua sendo dele, para você analisar novamente se você quer continuar com ele como fiador. Nesses dois aspectos são bons, né? É bom você acionar de novo o fiador. Mas se você contratar uma nova obrigação, ou se você mudar a obrigação do inquilino, um novo aluguel mais alto, um prazo novo, e não tiver a anuência do fiador, ele não se responsabiliza por essa nova combinação. Aí você está perdendo o fiador nessa inovação que você fez ao contrato, ok? Beleza. Então, saiba, ou se for mudar alguma coisa que exija um aditivo, o fiador tem que participar. Se não, para deixar por prazo indeterminado, sem mudar nada, o fiador não precisa nem ser chamado para concordar. O que eu ia dizer, já disse, né, que a fiança acompanha o prazo, né? Então, em prazos maiores, você garante a fiança por mais tempo, né? Gente, eu estou vendo aqui, já deu o nosso horário, mas, enfim, eu continuo aqui à disposição. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Não havendo, então, mais nenhuma pergunta, nós podemos partir para a finalização. Mas eu quero lembrar mais uma vez, gente, o Cresce tem desenvolvido um conteúdo muito bom para o corretor de imóveis, em pílulas rápidas, sabe? Conteúdos de 5 minutos, conteúdos de meia hora, lá na TV Cresce, canal 8, que pode ser acessada pelo YouTube. É só procurar TV Cresce DF, YouTube, que você vai encontrar o canal do Cresce, e está sendo produzido lá bastante conteúdo, para que os corretores possam ouvir enquanto está dirigindo, enquanto está no trabalho, até num ócio criativo, você está desenvolvendo essa absorção aí desse conhecimento e aplicando na prática, no dia a dia, ok? Não deixem de participar lá do canal, é importante. Eu estou lá também, eu estou fazendo lá o programa O Advogado Responde, então, toda semana tem lá dúvidas de corretores sendo respondidas, mas o Cresce tem convidado outros tantos profissionais de áreas diferentes, todas elas que agregam, todas elas correlatas à atividade imobiliária, para que o corretor possa ter lá uma fonte de conhecimento, uma fonte de informação. Sempre prezando pela prática, utilização, não só a teoria. Então, não havendo mais perguntas, eu vou dar por finalizado, ok? Contem comigo, eu sigo à disposição de vocês, e desejo sucesso a todos, caminhem com tranquilidade, que o mercado está para todo mundo, vamos todo mundo doutor, apoiando. A KR aí parece que fez uma pergunta aí sobre fiança. Deixa eu ver aqui. Sobre o cônjuge você tem que assinar também a fiança. Aqui, no aditivo contratual, o cônjuge do responsável pelo contrato precisa realizar a assinatura. Olha, muito importante, quem for aqui na KR Imobiliária. Sim, a princípio, em regra geral, o cônjuge de quem é fiador tem que anuir a fiança. Existe uma exceção. Na separação total de bens, quando existe o pacto nupcial, aí pode-se isentar da assinatura desse cônjuge. Mas, para isso, você que está contratando a locação tem que ter a certidão de casamento e a escritura do pacto antinupcial. Então, nessa modalidade de separação total de bens com o pacto nupcial, então, não necessariamente o cônjuge tem que anuir a fiança, né? Mas, como são situações raras, o mais comum é exigir a anuência do cônjuge nos contratos de locação em que ele é fiador. Do cônjuge não anuindo. O cônjuge não anuindo,
o cônjuge não anuindo, aí a gente passa a ter uma dificuldade processual, porque os dois entendimentos pairam pelo judiciário, ok? Muito embora exista já um enunciado, e um enunciado é aquele texto, é aquele artigo, vamos dizer assim, que não é lei, mas que dita como os juízes podem fazer uma interpretação daquele assunto, daquele caso, né, na leitura do que a lei diz. Então, normalmente, os juízes seguem, e é por isso que eu vou trazer ele aqui primeiro. O enunciado diz que o fiador que não contou com a assinatura do cônjuge no contrato de fiança, ele responde com os bens dele, ou com a parte dele nos bens comuns do casal, ok? Então, isso nos faz pensar que eu não perdi a fiança, eu posso ter perdido uma parte do que eu podia alcançar, né? Porque se esse fiador tem um bem só, eu vou ter só metade dele, a outra metade não, porque seria se essa outra metade fosse do cônjuge, né? Porque faltou essa assinatura do cônjuge lá. Mas, por outro lado, existe uma outra vertente que ainda não está seguindo esse enunciado, e que entende que, se a lei exige a anuência do cônjuge, do fiador, nos contratos de fiança, se o credor não teve essa exigência, não cuidou disso, então a fiança é nula. E aí você perde a fiança. Aqui, em alguns casos, a gente tem que analisar se a gente vai executar também o fiador cujo cônjuge não participou do contrato, e vai ajuizar ou vai cobrar só do locatário, né? Ou se vai assumir o risco, ou se tem a segurança de envolver esse fiador na execução, na cobrança, e ter sucesso nessa ação, né? É certo também, gente, que só quem pode reclamar essa falta de outorga, de assinatura do cônjuge, outorga uxória ou marital, né, dependendo de quem não assinou, é o cônjuge que não assinou, ok? E também tem uma prerrogativa, ele tem um prazo para reclamar isso, que até não me lembro agora de cabeça, mas ele tem um prazo para reclamar isso. Então, se ele não reclama, ninguém mais pode reclamar. Então, às vezes, uma ação dessa sai bem sucedida, porque o cônjuge às vezes, já em briga com o marido, ou coisa do tipo, vamos dizer assim, enfim, dependendo da situação deles lá, não veio ao processo reclamar essa ausência de outorga uxória ou marital. Então, como regra geral, eu diria para as imobiliárias, cuidem para que, nos contratos que estabeleçam garantia fiança, que a assinatura do fiador esteja acompanhada da anuência do cônjuge. E aí, se ele manifestar, não, mas eu estou dentro desse quadro, dessa prerrogativa de que não precisa, aí consulte o advogado da imobiliária para certificar isso e só fazer a isenção, só deixar sem assinatura do cônjuge, nesses casos em que tiver certeza que realmente ali ela não precisa estar. Doutor Júlio, a gente poderia ficar explorando aqui o senhor a tarde inteira, mas eu sei que isso não é justo, o horário do almoço já está se aproximando, eu vou fazer mais a minha última pergunta. Quando o imóvel é vendido, locado, respeitado aí a renúncia de preferência, qual que é o prazo que o inquilino tem para poder desocupar e entregar esse imóvel para o novo proprietário? Gabriela, me desculpa, tem um colega aqui que me chamou a atenção para uma outra coisa, eu não te ouvi. Eu vou repetir, então. Quando o imóvel é vendido locado, respeitando a renúncia de preferência, qual que é o prazo após a venda que o inquilino tem para poder entregar esse imóvel para o novo proprietário? Ah, tá. Quem adquire o imóvel, enfim, respeitando ou não o direito de preferência, ok? Porque às vezes o inquilino não vai atrás do direito dele de preferência, né? Mas o adquirente do mercado tem um prazo de até 90 dias a partir do registro da compra para rescindir o contrato de locação. E aí ele pode rescindir em qualquer tempo do contrato. Perceba, o locador, o dono do imóvel anterior, o vendedor, não poderia pedir o imóvel dentro do prazo do contrato, né? Ou depois, se fosse uma locação residencial por menos de 30 dias, só poderia pedir se fosse para uso próprio. Mas o adquirente, a qualquer tempo do contrato, ele pode rescindir o contrato pedindo o imóvel.
Agora, ele tem 90 dias para fazer isso. Se ele não fizer isso em 90 dias, considera que ele anuiu tacitamente o contrato de locação que já existia. Aí ele tem que seguir as regras do contrato. Esse inquilino, a partir do momento que ele recebe a notificação para rescisão da locação e entrega do imóvel, ele tem também 90 dias para desocupar o imóvel, ok? A gente não pode pensar que são 180, porque às vezes o locador, no primeiro dia do prazo dele, ele já pede o imóvel. E aí o inquilino vai ter os 90 dele, são prazos independentes, ok? Mas o inquilino teria 90 dias quando o adquirente pede o imóvel. Mas se o contrato de locação tiver averbado na matrícula do imóvel, aí o comprador teria que respeitar, correto? Ou não? Se o contrato de locação tiver averbado na matrícula... muito bem lembrado, Fischer. Se o contrato de locação, se o inquilino tomou o cuidado de averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel, então ele garantiu o prazo de vigência. Aí esse adquirente tem que respeitar o prazo de vigência. Por isso que quando quer vender o imóvel, é bom notificar logo antes de falar para o inquilino que vai querer vender, né? Que ele pode se adiantar e averbar o contrato de locação para que ele seja respeitado o contrato dele, né? O inquilino tem esse direito, né, de depositar o preço do imóvel, reavendo para si o imóvel, desde que ele cumpra esse requisito, né, Fischer, de averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel até 30 dias antes, ok? Do registro da aquisição. Então, acaba que coincide com o prazo que ele tem para responder o direito de preferência. Então, quando você comunica o inquilino da intenção de venda, se ele for esperto, automaticamente ele vai lá no cartório, averba o contrato de locação dele, porque aí quando você vender, ele já vai ter averbado na matrícula do imóvel dentro dos 30 dias, né? Mas, normalmente, os inquilinos são leigos, eles não se preocupam com isso. Quem cuida disso, já faz isso bem no início do contrato. Por exemplo, uma empresa maior, um banco que vai alugar um imóvel, que ele sabe que ele vai ficar lá muito tempo, ele sempre averba o contrato na matrícula do imóvel. E tem um outro detalhe também. O cartório de registro de imóveis, ele não aceita, para efeito de averbação, a assinatura eletrônica. E hoje em dia, a maioria das imobiliárias, a maioria dos contratos de locação estão sendo assinados por assinatura eletrônica, né? Não confunda assinatura eletrônica com digital, ok? Mas o cartório não aceita ainda assinatura eletrônica para efeito de registro. Então, o inquilino que fez o contrato com assinatura eletrônica, mesmo que ele chegue no cartório, o cartório não vai aceitar o documento. E aí, ele vai ter que procurar a imobiliária para pedir uma assinatura à caneta, e aí você já vai saber que ele está averbando, né? O meu colega me chamou a atenção aqui para um detalhe que pode ter ficado como dúvida, deixa eu ouvi-lo aqui para trazê-los, para não ficar a dúvida. A locação. Com menos de 30 meses, fim da locação, ele pode reaver o imóvel. Ele vai ter a dificuldade se fim da locação ele não reaver o imóvel. Não é isso? Com menos de 30 meses? Tem um contrato de 12 meses. Fim do contrato, o contrato está encerrado e aí tem aquela formalidade, né? Você tem que pedir a desocupação, não é isso? Se ele não pedir a desocupação, presume-se prorrogado, não é isso? É importantíssimo que o colega trouxe. Vou trazer para vocês. Olha, numa locação com menos de 30 meses, vamos usar o prazo de 12 meses como exemplo. Quando dá os 12 meses, o contrato estaria rescindido. Então, esse locador poderia, por exemplo, 30 dias antes dos 12, dizer, olha, eu não vou querer renovar, viu? Então, quando der os 12 meses exatos, você sai, ok? E aí, só se o cara não sair, é que ele teria essa dificuldade. Ou se ele deixar prorrogar por prazo indeterminado, ele teria essa dificuldade. Entenderam a questão que o colega colocou aqui? Pois bem, não acontece assim. Deixa eu ver como trazer isso aqui. Bom, a lei diz assim, que nos contratos com menos de 30 meses, a locação prorroga-se automaticamente. Automaticamente significa o quê? É automático, independe de eu querer ou não. Ela vai prorrogar automaticamente se o inquilino permanecer o imóvel, ok? Após o prazo do contrato. Então, só quem tem a prerrogativa
de fato, rescindir um contrato de 12 meses no 12º mês, é o inquilino. Se ele falar, não, meu contrato está dando agora 12 meses e eu vou sair. Aí ele rescinde. Mas para o locador, não. Ela prorroga automaticamente. Já nos contratos com 30 meses ou mais, a lei diz diferente. Ela diz assim, a locação será prorrogada por prazo indeterminado se o inquilino permanecer no imóvel com a anuência sem o pedido do locador por mais de 30 dias. Então, vamos entender a diferença aí, muito sutil. Na locação de 12 meses, ela prorroga automaticamente, independe do locador querer ou não, ela vai prorrogar. Se o inquilino ficar, ela vai prorrogar. Na locação, ficar um dia, ok? Basta passar o dia do vencimento. Na locação por 30 meses ou mais, aí sim, aí ela só prorroga por prazo indeterminado se o inquilino permanecer no imóvel por 30 dias. Aí ele permaneceu por 30 dias, aí prorrogou por prazo indeterminado. Antes disso, não. Então, tem esse lapso de tempo aí na locação por 30 meses, para ela ser considerada como prorrogada por prazo indeterminado. E na locação por menos de 30 meses, no nosso exemplo aqui, 12, ela prorroga automaticamente no vencimento do contrato. Aí, nos casos em que o locador pode pedir o imóvel e o inquilino não deixa o imóvel, a forma de retomar o imóvel é a ação de despejo. Iris, pode falar? Oi, Júlio. Voltando um pouquinho no que o Fischer falou, você estava explicando para ele, você falou, não confunda a assinatura eletrônica com a assinatura digital. Né? Hoje, realmente, a gente já está cada vez mais trabalhando com essas duas modalidades. Você poderia nos esclarecer a diferença entre uma e outra, se não for estender muito? Sim. Bom, a semelhança. As duas são feitas online, ok? A diferença. A assinatura eletrônica, ela não segue os requisitos do procedimento ICP Brasil para assinatura digital. Ela não traz a mesma segurança que a assinatura digital. A assinatura digital, por mais que a palavra digital seja usada hoje comumente para tudo que é online, né, para tudo que é virtual, a assinatura digital é aquela feita com a certificação digital, que é um token, um cartão ou até online. Mas tem que ter aquela certificação. A assinatura eletrônica é qualquer forma de concordar com algo no meio virtual. Então, quando você está entrando num site e você coloca lá uma senha que ele forneceu só para você por e-mail, você está assinando eletronicamente. Quando você entra no seu aplicativo de banco e coloca lá a senha que você criou, que só você sabe, você está fazendo uma assinatura eletrônica. Quando você faz uma operação bancária pelo computador, que você coloca a sua senha, você está fazendo uma assinatura eletrônica. Quando você recebe um contrato indicando aonde você deve clicar para a sua assinatura, você está fazendo uma assinatura eletrônica. Para essa assinatura eletrônica, não há os mesmos requisitos de segurança que para a assinatura digital. Então, perceba que na assinatura eletrônica, eu posso daqui, Gabriela, criar um e-mail, gabriela123@gmail.com.br, fazer um contrato em que você está me devendo 10 mil reais, mandar para esse e-mail que eu criei, entrar lá nesse e-mail seu que eu criei, clicar como assinando e apresentar isso como um débito seu. Quem garante que foi você mesmo que assinou? Fui eu mesmo que criei o e-mail, fui eu mesmo que entrei lá para assinar. Então, a assinatura eletrônica, ela é um mecanismo prático. Ela vale até que alguém questione. Eu posso pegar esse documento do meu exemplo, que eu disse que você era devedora minha, e ingressar no judiciário. O juiz pode questionar, ou você, a hora que for citado da ação, pode ir lá e dizer, eu não assinei isso não. Como é que eu vou provar que foi você que assinou mesmo, se só o que tinha lá era um e-mail que qualquer um podia ter acessado? E que muitas vezes eu nem consigo provar que aquele e-mail é o seu mesmo. E às vezes a gente não teve nenhuma comunicação por aquele e-mail.
Aí tem sistemas que estão mais robustos, que pedem, que você pode fazer por opção, que peça a, a foto do documento de identidade, pode pedir para tirar selfie, que vai te ajudar a provar que foi aquela pessoa mesmo que assinou, ok? Mas eu já vi, inclusive, a pessoa tirando uma foto da selfie da pessoa, ou pegando uma foto dela, que tem o rosto dela inteiro, e apresentando aquela imagem na câmera do computador, onde ele pede para mostrar a selfie. Então, a assinatura eletrônica, ela é proforme, ela é fácil, e ela vale até que alguém questione, ok? Diferente da assinatura digital, que aí você tem que comparecer perante uma certificadora que vai confirmar seus dados, que vai confirmar que você é aquela pessoa mesmo, e só você tem aquela senha do token. Errou, perdeu o token, por exemplo, né? Aquilo ali tem sido considerado, até então, como antifraude, né? Até aqui, ainda não se teve notícia de que alguém conseguiu fraudar uma assinatura digital. Ao passo que a eletrônica, facilmente ela pode ser produzida. Tá legal. Muito obrigada, Júlio. Obrigadão mesmo. Foi muito elucidativo aí. Valeu. Então, gente, acho que a Bianca me perguntou aqui, se não tiver o pacto, então o regime de casamento, separação total não vale? Não, o regime vale. O regime de separação total continua valendo, eles casaram em separação total. Mas é o pacto que vai determinar como eles vão lidar com as situações que forem comuns. Então, é no pacto que estaria dizendo uma particularidade sobre os bens, uma particularidade sobre projetos em comum, ainda que em regime de separação total de bens. Por isso, o pacto é importante, né? O regime de casamento não deixa de valer porque não tem o pacto, mas ele vai sempre andar com o pacto quando o objetivo for confirmar a forma como esse casal estabeleceu o patrimônio. Gente, então, não tendo mais perguntas já ultrapassado o nosso prazo, vamos encerrar por aqui, né? Vou lembrá-los que eu pretendo fazer um evento semelhante a esse todos os meses, esse é o segundo que a gente está fazendo, mês que vem, por volta do dia 20, nós faremos outro, com outro tema, para que a gente possa, cada mês, explorar um tema de recorrência e esclarecer aqui as dúvidas, ok? Contem comigo, muito obrigado pela presença de todos, até uma próxima.